Alô, meus queridos amigos e irmãos, aqui quem fala é Bruno Tavares. Estamos aqui no nosso Raiz Espírita dessa semana e estou na companhia de Valéria Pessoa. Valéria é trabalhadora da Casa dos Humildes, é monitora do curso de doutrinação, também é monitora do EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita em nossa casa. E Valéria hoje está aqui comigo para conversarmos sobre o passe espírita. Valéria, o Allan Kardec, que era um profundo conhecedor do magnetismo, antes mesmo de conhecer o espiritismo, sabemos que na França, naquele período histórico, o mesmerismo, a grande descoberta de Franz Anton Mesmer sobre o magnetismo animal, era muito praticado e Kardec conheceu todas aquelas escolas, sem querer fazer nenhuma alusão e dizer que a prática do passe hoje é igual à do mesmerismo na época, que sabemos que não é, mas é uma derivação, sim. Mas eu te pergunto, Valéria, que importância tem nesse movimento espírita centenário a prática do passe espírita? Todas essas casas, do Oiapoque ao Chuí, desse Brasilzão, aplicam o passe. E, por exemplo, na nossa Casa dos Humildes, hoje, todos os trabalhadores temos um acordo tácito que qualquer atividade como monitor, orador, dirigente, administrador, tesoureiro, o que for, ele tem que participar dos trabalhos espirituais. Pelo menos aplicar o passe. E hoje esse acordo tácito, espontâneo entre todos nós, uma concordância geral na nossa casa. Então a prática do passe é feita com muita alegria, muita disposição em servir. E então, Valéria, me diga o que você acha desse trabalho tão lindo e sua importância em décadas e décadas no movimento espírita no Brasil, que é a prática do passe espírita. Com você a palavra, minha querida Valéria Pessoa. É verdade, meu amigo, é verdade. O passe é feito com muita alegria em nossa casa. Quando as pessoas passam pelo tratamento, fazem o curso de passe, são apresentadas publicamente como passistas e vão aplicar o passe pela primeira vez, é uma alegria indescritível. Eu passei por isso e vejo cada um de nós que chega a iniciar o trabalho de passe, a alegria que eles narram que sentiram na primeira vez que aplicaram o passe e como essa alegria se renova cada vez que nós entramos naquela sala e nos sentimos parte da equipe de Bezerra de Menezes, fazendo um trabalho em conjunto em prol do nosso irmão. Quando Allan Kardec começou a escrever sobre o espiritismo, ele já era um magnetizador experimentado, experiente, não é? 35 anos estudando magnetismo. Sendo que naquela época o passe do magnetismo ele era utilizado como uma alternativa terapêutica, como uma medicina alternativa, como uma forma de cura e uma medicina praticada para as pessoas mais carentes, que não podiam pagar pelos tratamentos médicos. Essa foi a forma que Mesmer pensou no magnetismo como uma alternativa de cura, esse magnetismo animal, onde cada um de nós, no momento que vamos aplicar o passe, com a intenção de ajudar, como na homeopatia, de estimular a construção da saúde no outro. Quando Kardec começou a se utilizar do conceito do passe no espiritismo, ele estava trazendo exatamente essa intenção de ajuda. Só que com uma diferença é que na época Kardec ainda não entendia, nem passava pela cabeça dele a influência do espírito
do mundo espiritual no passe, não é? Então, assim, quando esse conceito do passe passou para a doutrina espírita, já foi de uma outra forma, porque Kardec começou a perceber que existia, diferentemente no magnetismo, um passe aonde a transmissão dos fluidos e a energia curadora era do mundo espiritual. Não existia um envolvimento do passista. Só que no Brasil, pelo forte viés religioso que sempre existiu no espiritismo brasileiro, muitas vezes faz com que nós distorçamos o entendimento do passe no tratamento de numa casa espírita. Na época do magnetismo não se sabia sobre o mundo espiritual, né? E aí o passe na casa espírita não é o passe descrito no magnetismo e nem é o passe dado pelo médium de cura. Na verdade, o nosso passe numa casa espírita, e é muito importante que isso aconteça, é uma assistência do mundo espiritual. E nós, passistas, contribuímos com o paciente que chega à casa espírita com o auxílio da prece, da indução, do estímulo, do incentivo a trabalharmos de forma coletiva em prol da felicidade do outro. Lembrando que aprendemos com os espíritos que Deus usa os homens para ajudar o próprio homem, e com isso aumenta em nós o sentimento de responsabilidade mútua e o entendimento do verdadeiro sentido da caridade. Então, cada vez que nós vamos para uma sala de passe que foi preparada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes em nossa casa, nós sentimos essa alegria imensa de poder colaborar de forma coletiva, como sempre deve ser, de participar nesse contato com a equipe espiritual, que a prece faz, que nos aproxima desse movimento de ajuda, e de podermos estar ali diante de uma pessoa que naquele momento está precisando deste amparo, desse apoio, desse incentivo e desse sentimento de que está sendo ajudado. É muito interessante, não é? Eu me sinto muito bem quando eu estou aplicando o passe, eu me sinto renovada. Como você se sente, meu amigo, quando você está aplicando o passe? E na nossa sala tão linda da Casa dos Humildes, uma sala azulzinha, com aquela luz azul, que nos deixa com uma felicidade tão grande. Como você se sente? Conta para nós. Minha querida amiga Valéria Pessoa, eu vou te responder como eu me sinto na nossa querida sala azul. Mas antes, Valéria, eu achei tão importante a tua fala, não é? Porque eu vejo no movimento espírita uma incompreensão com a questão do passe, porque muitos espíritas imaginam atualmente que a cura pelo passe se dá por uma transfusão de fluidos do magnetizador para o doente. Mas foi exatamente essa ideia que Mesmer considerou equivocada. Para Mesmer, a cura se dava por um processo autônomo e natural. No passe, o organismo saudável do magnetizador induz o esforço no sentido da cura do corpo do paciente, numa ação dinâmica equivalente a dos remédios homeopáticos, não é? Então o passe é meramente indutor, não no sentido que era praticado no mesmerismo da cura e na época de Kardec e pré-Kardec, né? Então, claro que no passe espírita entra a ação da espiritualidade amiga, da espiritualidade maior, diferentemente do mesmerismo à época, e é esse fator de indução que o passista espírita realiza, recebendo os fluidos da espiritualidade superior. Então, minha querida Valéria, como eu me sinto na sala azul? É neste momento, na sala azul, onde fica patenteada a expressão psicosfera,
não é? Sentimos ali aquela egrégora adredemente preparada pela espiritualidade. No dia do trabalho, do passe, eu costumo sempre dizer, minha querida Valéria, a verdadeira sessão espírita começa 6 horas da manhã, quando pomos o pé fora da cama em oração. A espiritualidade organiza aquela sala desde muito antes do trabalho ser realizado. E quando mergulhamos na nossa querida sala azul, é aquele oceano de maravilhas, onde estamos mergulhados no único propósito de fazer o bem, de servir ao bem. Eu fico tão mergulhado nessa psicosfera que só um fato aqui ameno para os queridos amigos, né? Na última reunião que tivemos do passe, a querida Ana Paula me convidou para fazer a prece e eu não vi. Tamanha a concentração que eu estava através da prece e foi preciso alguém tocar em mim. Valéria foi testemunha disso, né? E também no final do passe, quando todos se viraram, eu estava imerso e precisaram tocar em mim. Isso não acontece sempre não, viu, pessoal? Foi particularmente na nossa última reunião. Então é uma maravilha estar ali e no trabalho da fraternidade, todos nós ali juntos, deixando os títulos, os sobrenomes, né? As parafernálias mundanas, né? Tudo que diz que tem relação com a persona, para sermos ali uma individualidade no trabalho do Cristo, somada a outras individualidades, né? Naquele clima de alegria, fraternidade. Bom, Valéria, antes de terminar, como o assunto de hoje foi tão importante, eu não posso deixar de indicar aqui uma obra para todos que querem conhecer a história do Espiritismo e como o magnetismo e o Espiritismo são irmãos gêmeos, né? Ciências, irmãs gêmeas. Então, leiam, é de urgência urgentíssima para todo espírita estudioso ler Mesmer, A Ciência Negada do Magnetismo Animal, desse querido espírito reencarnado com uma tarefa tão bela, essa alma de escola, Paulo Henrique de Figueiredo. Então, Valéria, semana que vem estaremos aqui com mais um Raiz Espírita nesse bate-papo fraterno. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.